Irmãos e irmãs, hoje domingo, dia 15 de março de 2026. Neste domingo da alegria, reunimos-nos para celebrar a Eucaristia. Dela vem a luz que ilumina nossa vida e afasta as trevas que nos impedem de dedicar atenção às necessidades do próximo. Esta liturgia nos convida a renovar com alegria a decisão de nos deixarmos conduzir por Jesus, que cura nossas cegueiras e nos permite ver e julgar as realidades do mundo com os olhos da fé. Preside a Santa Missa Padre Reginaldo Augusto Belém, da paróquia Nossa Senhora da Penha, da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Com alegria e fé, iniciemos cantando. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo, de suas angústias, ó Senhor, livra tua gente. Senhor meu Deus, a ti elevo a minha alma. Em ti confio que eu não seja envergonhado. Não se envergonhe em quem te põe sua esperança, mas sim quem nega por um dia a sua fé. Lembra, Senhor, o teu amor, fiel para sempre, que os inimigos não triunfem sobre o povo, de suas angústias, ó Senhor, livra tua gente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs aqui presentes na Rede Vida, no Santuário da Vida, bom dia. Bom dia. Você, irmão e irmã, que abre as portas da sua casa para acolher essa Santa Eucaristia em sua casa, muito bom dia. Estamos aqui hoje reunidos no amor de Deus, na graça que nos alegra pelo encontro do Senhor. Desejo que esta mesma alegria que provém do Espírito de Deus, esse amor do Pai na comunhão do seu próprio Espírito estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Hoje veremos no Evangelho a cura do cego de nascença. Quantas cegueiras espirituais trazemos em nossa vida? Quantas vezes não são em que perdemos a capacidade de enxergar pela fé, pela esperança, pelo amor, pela caridade. Abramos o nosso coração ao arrependimento e deixemos com que a luz da misericórdia de Deus dissipe as trevas do nosso pecado. Senhor, que na cruz perdoastes o ladrão arrependido, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar do vosso altar, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Eleve você, irmão e irmã, aqui presente, ou você em casa, suas preces particulares, suas orações sobre o altar de Deus neste momento da oração da coleta. Também rezamos pela alma de Josefina Grandino Rodas, Zilma Rodas,
João Francisco Grandini e também pela alma de Antônio da Silva Costa, 2 meses de falecimento. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente este é o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem, o homem que vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi, na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminhos mais seguros, pela honra
o seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Está comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo o que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida
quem se faz meu seguidor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, irmãos e irmãs, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes no Santuário da Vida, querido irmão, querida irmã, que abre as portas do coração e da sua casa para essa Santa Eucaristia. Neste quarto domingo do tempo da Quaresma, o tema central é a luz, viver na luz. Esses domingos da Quaresma nos traz na liturgia dominical evangelhos profundamente catequéticos que têm por finalidade nos revelar quem é Jesus, a partir do encontro com Ele, a partir da explicação da palavra, a partir da fé. E cada evangelista tem um modo próprio ao escrever o seu evangelho. E uma característica fundamental de São João, cujo evangelho hoje acabamos de ouvir, fala sobre Jesus através de 7 sinais. São João nos traz o livro dos sinais. E cada sinal é um ensinamento, uma catequese. É São João que traz Jesus como a figura do eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. E hoje é a terceira catequese que o evangelista São João nos apresenta através da cura do cego de nascença. E proclamando para todos nós que Jesus é a luz da vida. E de fato Jesus, como luz,
veio para dissipar as trevas do engano, da ignorância, do pecado, da autossuficiência. Mas a ação de Cristo só revelará em nós a verdade quando permitirmos que essa luz nos ilumine. Ilumine a nossa vida, ilumine nosso coração, tanto para com Deus e também para com o próximo. E a gente permanece na luz quando queremos caminhar na luz. Esse termo da luz, ou essa terminologia, é muito própria também de São Paulo Apóstolo, que faz um paralelo entre trevas e luz. Por isso que hoje também essa leitura, a segunda, nos traz este tema tão pertinente. E mais do que conceitos teológicos, acredito que na nossa vida prática diária, na nossa história, compreendemos muito bem o que é a luz, o que é a treva, as trevas, ou o que são, as trevas. Isso porque todos nós temos fragilidades, temos limitações, e sobretudo limitações às vezes espirituais. Nós dependemos da graça de Deus para enxergar além, da vida, dos fatos que nos acontecem. Nós não temos uma percepção espiritual plena, nós não temos acesso à plenitude da verdade, só Deus tem. Então, tudo isso gera sofrimentos em nós, e muitas vezes esses sofrimentos que nos tornam incapazes de enxergar com os olhos da fé. E se nós queremos enxergar esse mundo só com os olhos racionais ou meramente humanos, nós podemos perder a capacidade de enxergar a vida de um outro modo. É quando então, hoje percebemos uma cegueira espiritual que existe no mundo. Essa cegueira que nos impede de enxergar os sinais de Deus no mundo, na nossa história. Essa cegueira espiritual que me deixa insensível, que me impede de enxergar as necessidades do meu próximo. Esta falta de percepção, essa cegueira espiritual que muitas vezes me impede de enxergar a vida para além de todos os fatos e acontecimentos deste mundo. É como no momento que o sacerdote vai elevar o corpo e o sangue de Cristo e vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Se nós olharmos com os olhos humanos, naturais, o que é para nós? O que é a Eucaristia? É farinha e água. Se olharmos com os olhos naturais, o que contém no cálice? Apenas o vinho. Mas os olhos da fé nos fazem enxergar Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Então é fato que nós não podemos enxergar somente este mundo com os olhos racionais, materiais ou físicos, como diria. Até porque quantos que nós fazemos a experiência de poder enxergar e sermos incapazes de enxergar nas entrelinhas, os sinais de Deus, que vai se manifestando a cada um de nós. Como aquele cego de nascença, Jesus ao se aproximar, foi conversando com ele, foi falando com ele, e aos poucos ele foi tomando conhecimento de quem era Jesus, ao afirmar um profeta. Então é uma catequese que vai levando gradualmente a pessoa a descobrir quem é Jesus. É esse processo catequético que também vimos, domingo passado, no encontro com a samaritana. Jesus foi conversando, dialogando, e de um certo estranho que era aquele homem, ela foi compreendendo quem era. E no final, ela professa a fé, porque Jesus deu a ela o dom da fé, o dom de acreditar. E este homem aqui, que foi curado de sua cegueira de nascença, é o simbolismo também, meus irmãos, de todas as nossas limitações, de todas as nossas incapacidades, porque é certo que a cegueira, que é uma certa deficiência, não constitui um problema, mas muitas vezes para alguns, mas constitui um grande problema quando nós deixamos de enxergar espiritualmente a nossa vida. É claro que imagino as necessidades tão urgentes na vida de tantos irmãos que ou perderam a visão durante a vida, ou nasceram assim. Inclusive, às vezes, vemos descasos com esses irmãos, e acredito que
eles têm muitas dificuldades de políticas que lhes ajudem, né, no meio da sociedade. Mas eu fico pensando muitas vezes, a partir de uma experiência de rezar por um tempo uma missa na ADVIRP em Ribeirão Preto, que é a Associação dos Deficientes Visuais, né, de Ribeirão Preto, e eu pude ali testemunhar tanto crianças, jovens, como idosos, que não tinham a visão física, mas que enxergavam com o coração. Eu falo isso, sempre uso de testemunho, gente, para nós entendermos que a maior deficiência do ser humano, muito embora a física, traz muitas dificuldades, mas hoje na humanidade a pior cegueira é a espiritual. Quando eu pude testemunhar esses irmãos que fisicamente não enxergavam, não enxergam, como seres humanos de uma bondade, de um amor, eu nunca testemunhei nesse tempo um irmão cego de nascença ou que perdeu a visão, sendo arrogante, sendo prepotente, sendo autossuficiente, nunca vi. Pessoas sempre dóceis, amorosas, porque eu creio que elas enxergam com o coração. Elas enxergam com a alma, e é isso muitas vezes que nos falta. A gente confia demais somente no que enxergamos, e não somos capazes de enxergar com a alma e com o coração, e é por isso que somos cegos. É por isso que nós também muitas vezes somos cegos espirituais. Então Jesus, que é a luz do mundo, quer iluminar-nos, quer iluminar esta humanidade, que muitas vezes é uma humanidade que caminha na cegueira, porque o mundo espiritual não é para todos, não são todos que acreditam, né? Há pessoas que nem acreditam na vida após morte, há pessoas que não acreditam em céu e inferno, e a gente sabe que hoje o materialismo tem tomado conta da humanidade, e as pessoas vivem só para o material e se esquecem do espiritual. E muitas vezes essa cegueira limita o ser humano. Então é Jesus que com o seu Espírito Santo, somente Ele pode nos iluminar e potencializar toda a nossa humanidade para o bem, para o bom. É Jesus quem pode nos potencializar como seres humanos. Para que sejamos capazes de enxergar para além das aparências, dos rótulos, para além também dessa materialidade da vida. Então Jesus, ao curar aquele homem, é mais do que uma simples cura, é uma simbologia muito profunda de todos nós que caminhamos e somos incapazes de enxergar as pessoas. Então certamente quando eu não enxergo mais a Deus, não enxergo mais a mim mesmo, e nem a meu próximo, quem está cego sou eu. Então nós precisamos desse evangelho, precisamos da Eucaristia, precisamos dos sacramentos da igreja para não perdermos a capacidade de enxergar espiritualmente. Eu digo que Jesus é o oftalmo da nossa vida espiritual nesse evangelho. Quando a gente nasce com uma miopia ou vai perdendo a visão, né? Porque a gente vai ficando cada vez mais jovem, né, meus irmãozinhos, né? Cada vez mais jovem, vai aparecendo os cabelinhos brancos. Quanto mais jovem, a gente vai meio que turvando a visão. O que a gente faz? Nós vamos a um oftalmo. É ele que vai detectar o grau de miopia, ou um médico especializado para fazer uma cirurgia, né? Às vezes de catarata, enfim. Então eu falo que espiritualmente é Jesus o oftalmo da nossa alma. Se a gente deixar de consultar, e na consulta desse oftalmo Jesus, a gente vai ficar cego. Porque quem nos dá a capacidade de acreditar, de enxergar para além do sofrimento, da dor, deste mundo, é o Senhor. É Ele quem tira essas escamas da nossa cegueira, mas nós precisamos deixar com que a luz de Cristo nos ilumine e nos dê a capacidade de nunca deixarmos de acreditar para além das aparências. Que no dia de hoje, nesse encontro com o Senhor, você e eu, irmão, irmã, deixemos Jesus, através do seu Espírito, iluminar nossos olhos da fé, nossos olhos humanos, os nossos olhos do nosso coração, para que sejamos recriados, para que não deixemos de enxergar, porque se a gente deixar de enxergar pela fé, é fato que não damos conta desse mundo aqui, não damos conta, e nem sentido. Que o Senhor nos ajude em nossas cegueiras espirituais, que Ele nos dê a graça de enxergarmos além, porque assim, irmãos e irmãs, sempre veremos a presença deste Deus.
Eu te convido a rezar comigo esta oração final. Se quiser fechar os olhos, pôr a mão sobre o teu coração e pedir a Jesus que diante desse evangelho, com essa oração, através da abertura do nosso coração, a graça dele possa abrir os nossos olhos da fé, da esperança e da caridade. Diga comigo: Senhor Jesus, Tu és a luz do mundo, ilumina nossos caminhos, abre nossos olhos para vermos Tua presença nos irmãos e nas situações da vida. Liberta-nos da cegueira do egoísmo, do orgulho e da indiferença. Que possamos caminhar sempre na Tua luz. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Iluminados por Cristo, pela sua palavra, professemos como aquele cego que disse a Jesus: eu creio, Senhor, eu creio. Que a gente possa então, que possamos professar com muita fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, progredindo no espírito quaresmal, somos curados de nossas cegueiras pelo gesto de Cristo, que nos revela a sua luz. Assistidos pelo Espírito Santo, apresentemos nossas preces rezando: ó Senhor, iluminai o nosso coração. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Pela Igreja presente no mundo, para que por meio do Papa Leão, do nosso arcebispo Vilar, dos presbíteros e demais ministros, para cumprir fielmente sua missão de ser sinal sacramental, junto àqueles que desejam superar suas cegueiras, rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Pelos que nos governam, para que não façam de suas responsabilidades uma falsa aparência e enxerguem as necessidades dos povos que lhes são confiados, rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Pelos catecúmenos eleitos, para que ao se aproximarem as festas pascais, renovem seu entusiasmo, perseverança e disposição em participar da vida da Igreja, tornando-se discípulos missionários, rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Por nossa comunidade eclesial, para que supere suas cegueiras e dê frutos de bondade, justiça e verdade no trabalho missionário e evangelizador, rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Para que os cristãos vivam o seguimento do Evangelho, dando testemunho de fé, de honestidade e de amor pelo próximo, rezemos. Ó Senhor, iluminai o nosso coração. Acolhei, Deus da luz, as preces que nossa comunidade vos dirige, com o desejo e o firme propósito de superarmos as trevas,
para vivermos como filhos e filhas da luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebe, Deus amigo, estes dons que aqui trazemos, e felizes entre todos, a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, nossos pés e nossos braços, que encontram na unidade o alento pro cansaço. Ó Deus Pai, a Ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. A Ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício de reconciliação e louvor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e toda a Sua Santa Igreja. Senhor, apresentamos com alegria estes dons, remédio de eterna salvação, pedindo aos suplicantes que os veneremos dignamente e os santifiqueis para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade, que caminhava nas trevas, e elevou à dignidade de filhos e filhas os nascidos na escravidão do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por isso todos os seres terrestres e celestes, adorando, entoam um cântico novo, e nós, com os anjos do céu, proclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, Santo, Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Lembremos na saudade do coração de nossos familiares e amigos falecidos, membros de nossas comunidades paroquiais, pelas almas de todos os benfeitores da Rede Vida, as almas do purgatório. Acolhei o Senhor junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, a oração é luz que nos ilumina, que nos revela a verdade, e a verdade é uma só, Jesus. Por isso vamos rezar como filhos e filhas da luz, como filhos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, das trevas e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a paz e a luz do Senhor estejam sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. O Senhor ungiu os meus olhos, eu fui, lavei-me, comecei a ver e acreditei em Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entregues em minha parada, mas dizei uma palavra que seja salva. Deserto da vida, tanto nos sentimos sós, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, nós pedimos, ó Senhor, sob o véu da Eucaristia veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Essa vontade de meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu ressuscitarei. Deserto da vida, sempre cremos ter razão. Pensamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende, se abaixa nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta vontade de meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu ressuscitarei.
afasta de Deus e não lutar contra o pecado. Deus nos dá o pão do céu que revigora as nossas forças. Nele encontramos o remédio para a alma. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Esta vontade de meu Pai, quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna e eu ressuscitarei. Para compreender com grande mistério, não se pode crer no que os olhos sobre o altar enxergam. É preciso ver com os olhos da fé que, apesar das aparências, é Deus escondido. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Não é mais pão, não é mais vinho, agora humano e divino. É corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Chagas abertas, ó coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, ó coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltados para a imagem de Nossa Mãe Santíssima, Senhora de Fátima, Maria é também uma luz, uma guia para todos nós. Mãe, não permitais que percamos a visão da fé, a visão da esperança, porque são estas armas, Mãe, são este modo de enxergar que nos mantém vivos, que nos mantém fortes. Interceda para que todo aquele que deixou de crer volte a acreditar e não permitais que percamos a visão de vosso Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Por intercessão do Imaculado Coração de Fátima e de São José, desça sobre vós, a família, a saúde, a casa de vocês, sobre todos os vossos sonhos e aspirações, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Irmãos, uma semana cheia das bênçãos de Deus, de superação em fé e de em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Dê a paz de Jesus ao seu irmão do lado, por favor. Da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia, no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão.